Deus acende a chama do primeiro amor, limpa nosso coração, brilha o teu brilho dentro de nós, resplandece a tua luz dentro de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Vem, Senhor, vem com a luz do primeiro amor e brilha dentro de cada um de nós, Jesus. Que não venhamos perder essa luz, mas que venhamos a cada dia, Jesus, estar brilhando com o teu brilho, Jesus. Muitos perderam já, Deus. Que não venhamos perder, mas que venhamos a cada dia, como diz a tua palavra, resplandecermos como astro no meio de uma sociedade. Deus que anda em trevas, ajuda-nos, ó Deus, e com a tua palavra nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre a tua glória e o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Bom dia, gente. Tá um pouquinho frio, né? Pode ser, tá? Esse dia eu desci aqui para orar. Aí eu fui ali naquele relógio que tem ali na praça olhar. Estava 4 graus. Estava um pouquinho frio. Mas era também umas 4 da manhã, né? E depois eu fui mais tarde, eu fui no mercado, umas 8. Aí já estava uns 8 graus por aí. Hoje eu não sei quanto que está, mas está meio frio. Bom, mas vamos para a palavra de Deus. Eu não vou me prender aqui em um tema nessa pregação, mas alguns tópicos que tem aqui nesse texto que nós vamos ler, já é bem conhecido, mas que tem uns ensinamentos que falou comigo e eu espero que fale com você também nessa manhã, até para você tomar posse da bênção de Deus na sua vida. Amém, Jesus? Às vezes nós estamos precisando de uma bênção e estamos perdendo porque temos dado ouvidos, às vezes, a pessoas com frases que parecem, às vezes, até bonitas, até boas, mas que não tem base bíblica nenhuma. E se não tem base bíblica, não é procedência de Deus, que aquilo que não é procedência de Deus é procedência do maligno. Eu não estou falando de aqui pecado não, mas às vezes são desculpas que nós vemos dentro da igreja, pessoas falando por não estar crendo na bênção de Deus, não estar tomando posse. Aí arruma desculpa. Nós somos orgulhosos. O nosso natural é orgulhoso. Às vezes nós não queremos admitir as nossas fraquezas. E a grande fraqueza nossa é a dureza de coração para crer. A grande fraqueza. Nós somos, como seres humanos que somos, né? Todos nós somos guiados pelos nossos sentidos. Nós aprendemos desde criança a ser guiados pelos nossos sentidos, que são 5, né? São 5: visão, audição, tato, paladar e qual é o outro que me faltou? Olfato. Isso. Então, nós acreditamos muito no que vemos, no que sentimos, aquilo que nós achamos lógico. Isso nos atrapalha na nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque nós não vemos Deus. Não é verdade? Nos atrapalha às vezes, porque
na palavra de Deus, Deus deixou muitas das vezes promessas para nós. Outras vezes você vai encontrar que não é nem promessa de Deus para você, é confirmação que aquela bênção já é sua. Mas às vezes o que Deus confirma, está confirmando que Ele fez por nós, que já é nosso, nós não estamos vendo. Nós estamos vendo às vezes outra coisa. Às vezes as circunstâncias mostram outra coisa. E aí nós acreditamos nas circunstâncias. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas feridas dele nós já fomos curados. A palavra de Deus diz também que Jesus morreu para que nós vivêssemos. Mas às vezes nós estamos vendo a doença no nosso corpo, estamos sentindo ela, não sentindo, e fica mais fácil acreditar que estamos doentes do que Jesus já nos curou. Aí quer dizer, os nossos sentidos, ele nos leva a duvidar da palavra, e aí nós perdemos a bênção. Só que aí nós não admitimos que não recebemos o milagre, porque não cremos. Aí criamos palavras mentirosas de desculpa. Quais são elas? Uma palavra que se fala muito no meio crente: não fui curado ainda porque não é o tempo de Deus, não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus, ou porque Deus não quis fazer isso. Só que às vezes a palavra, quando a gente vai na palavra, a palavra está dizendo que Deus já fez, que Deus já abençoou. Quando foi que eu fui curado de qualquer doença? Lá na cruz do Calvário, porque lá Jesus estava levando minha doença, minha enfermidade. Ele estava padecendo, sofrendo tudo isso, para que hoje eu tivesse cura. A doença veio, eu orar e assumir a cura. Mas os meus sentidos dizem: não, você tem que continuar doente, você tem que continuar. Isso não é só a doença, não, isso pode ser a miséria, a dificuldade, tudo. Porque Ele liberou todas as bênçãos ali. E basta nós crermos. Quando Jesus chegou diante da sepultura de Lázaro, e Lázaro tinha morrido há 4 dias, estava enterrado, sepultado, a irmã de Lázaro disse, Jesus disse assim: abre essa sepultura. E ela disse: não, Senhor, já está fedendo, já faz 4 dias. E ele disse: mas eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A glória de Deus vai se manifestar aqui. Eu estou mandando abrir. E o que é que Jesus fala para nós todos os dias na palavra dele? O que é que ele manda quando nós enfrentamos problemas, quando nós temos necessidade? Ele manda que nós venhamos crer. Mas será que nós todo dia cremos? O próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Ou um bando de incrédulos? Uma vez Jesus falou dos seus discípulos e de todos que ali estavam, porque falharam na cura de uma pessoa. Ele disse: ó geração incrédula e perversa. Perversa de não crer na palavra dele. Era isso que ele está dizendo. Incrédula. Que os discípulos andavam fazendo perversidade, coisas extravagantes, mas ele achou: pô, vocês são perversos, vocês não creem no que eu digo, não dão atenção. Será que ele não está olhando para mim, para você, para nós hoje, não está falando isso também? Vendo tanta gente sofrendo, cristãos, estou falando, doente, e não assumindo a cura. Às vezes estamos tão preocupados com tantos problemas, com coisas,
com necessidades tão simples que Deus tem o poder de nos ajudar. E eu não estou me colocando fora dessa turma, não, porque o meu lado natural me atrapalha também, como atrapalha o seu, atrapalha você. Estou colocando aqui todos nós, irmãos, que nós precisamos acordar para a palavra de Deus e melhorarmos nela a cada dia. Por isso nós precisamos congregar, nós precisamos orar mais, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, para quebrar isso que há em nós, essa dureza de coração com a palavra de Deus, porque isso faz com que nós mesmos perdemos as bênçãos de Deus, que já são nossas, que já foram liberadas em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Então nós precisamos, eu preciso, você precisa, todos nós. João capítulo 5. João capítulo 5. Diz assim, versículo 1 em diante: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Você veja que havia uma grande festa na cidade, ali em Jerusalém, e ali existia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Era uma porta dos rebanhos, né? E havia um tanque ali, que era o tanque de Betesda. Havia uma multidão também ali de pessoas enfermas, doentes, ressecadas, esperando o movimento das águas naquele lugar. Porque, versículo 4, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então ali diz que em certo tempo, ali de vez em quando o anjo descia, dava uma agitada nas águas, e a primeira pessoa que descia ali, o primeiro enfermo, o primeiro doente que entrasse no tanque, era curado. Era curado. Então não era uma coisa constante, mas quando acontecia, só uma pessoa era curada. E disse que existia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de mancos, de ressecados, que esperavam. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha só, à beira daquele poço, esperando o milagre acontecer, havia um homem que estava há 38 anos doente. Agora, por que esse homem estava há 38 anos doente? Porque não era o tempo de Deus, como os crentes dizem?
porque não é da vontade de Deus? Não. Versículo 6 diz: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? Então Jesus se aproxima e vê aquele homem, sabe que ele está ali há 38 anos, doente, paralítico, né? E Jesus se aproxima e pergunta: queres ficação? Queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus tem feito a muita gente, a todos nós quando estamos com problema. Você quer resolver seu problema? Você quer a solução do seu problema? Diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, sabe, a resposta desse homem é o que muita gente está vivendo, esperando alguém que vai solucionar seus problemas, alguém que vai lhe ajudar, contando com alguém para lhe ajudar a resolver problemas, e deixando de contar com quem? Com o próprio Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas na hora que surgem os problemas, ele fica contando com as pessoas para resolver problemas. Contando. Só que aí a pessoa, quando você conta com as pessoas, o que acontece? Você começa a se aborrecer com elas, porque você não encontra as pessoas para te ajudar. Aí de repente você começa a criar um aborrecimento. Estou numa luta, estou nisso, ninguém me ajuda, ninguém faz isso. Muitas vezes nós estamos aborrecidos com pessoas, porque acreditamos que ela poderia nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Contamos. E por que isso acontece? Porque nós tiramos os olhos de onde vem nossa ajuda, de onde está nossa ajuda. Nossa ajuda é com Jesus, é Ele que pode nos ajudar, é Ele com quem nós temos que contar, é Ele com quem nós temos. Você vê, por exemplo, hoje, nós vemos as pessoas às vezes reclamando de autoridades, de governo, falando mal, brigando, até falando coisas que não devem, porque eles contam com as pessoas para lhe ajudar e não conta com Jesus. Porque se nós contarmos com Jesus, Ele tem a solução no momento imediato, e o tempo dele é hoje. O tempo dele é o momento que nós ouvimos a palavra dele e damos crédito. O tempo dele não é amanhã, não é depois. Só que muitas vezes nós ficamos contando, esperando com alguém para nos ajudar, para nos levar a realizarmos o que queremos, a solucionar os nossos problemas. Aquele homem estava esperando alguém que levasse ele, quando aquela água, movesse aquela água, alguém que se colocasse ele ali naquela água. Ele disse: mas eu não tenho ninguém, como é que eu vou ser curado? E aí Jesus olha para ele e diz assim, e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui tem outro ensinamento para nós. O que fez esse homem ser curado? Com que Jesus curou esse homem? Se você abrir lá no Salmo 107, deixa marcado aí que eu vou voltar. Você vai ver onde está a solução. O que pode trazer a cura, se a pessoa der ouvidos. Salmo 107. O povo de Israel aqui, eles cometeram
a loucura de deixar de buscar a Deus. Por muitas vezes eles fizeram isso, de andar com Deus, e começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. E o que tem de cristão fazendo isso? Às vezes até dentro da igreja, mas deixando de lado a palavra, deixando de lado a comunhão, deixando de lado buscar a vida. Então assim, os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades. É uma loucura quando o homem deixa a palavra, que ele começa a transgredir a palavra. Transgressão, transgredir. Isso aqui, esses loucos que estão falando aqui, não está dizendo de gente de fora, está falando do povo de Israel. Então eles transgrediram. Muitas vezes eles transgrediram. Isso aqui está falando da caminhada deles no deserto. Muitas vezes eles transgrediram, sabe com o quê? Com palavras, com confissão errada, reclamando, murmurando, confessando coisas que não deve. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está fazendo loucura, transgredindo a palavra de Deus, fazendo coisas que não deve, falando o que não deve, agindo como não deve. Os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então eles transgrediram, veio a aflição. Você já imaginou quando uma pessoa, ela está tão afligida que ela diz assim: não estou nem com vontade de comer, não tenho nem vontade de comer. Às vezes a gente vê, passou até a vontade de comer. Uma aflição. Então chegaram à porta da morte. Aí quando eles se viram no pior, o que eles fizeram? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Bom, aqui tem um ponto positivo: clamar a Deus. Está angustiado, clame, Deus tem o livramento. Mas como Deus livrou? Ele diz, versículo 20: enviou a sua palavra e os curou e os livrou da destruição. Ele livrou com o quê? Com a palavra. Tem muita gente que está padecendo, filho de Deus, porque está deixando de ouvir a palavra de Deus, de dar ouvidos à palavra de Deus. Jesus, aquele homem estava esperando lá na beira do poço que um anjo agitasse as águas, que acontecesse algo de especial ali e alguém jogasse ele no poço para ele ser curado. Jesus chegou com palavras, curou aquele homem. É com a palavra de Deus quando a pessoa dá atenção. Tem gente que está reclamando da vida, não, porque eu vivo doente, porque eu vivo isso, eu vivo aquilo. Está precisando dar ouvidos à palavra. Tem gente que está esperando um mover, alguma coisa especial acontecer para ele ser abençoado. Nós já temos tudo para sermos abençoados, a palavra dele, se dermos ouvidos. O que foi que Jesus fez? Jesus não tocou naquele homem. Jesus não fez aquele homem ver anjo. Jesus não inventou nada de especial ali. Jesus apenas olhou para ele e disse: levanta-te, pega teu leito e anda. Ele ouviu aquela palavra, com certeza creu e se levantou. Por que, pastor, o senhor acha que ele creu? Porque ele não relutou. Ele disse: como? Eu não posso, sou doente. O senhor está vendo que eu sou paralítico? Não. Jesus levanta, ele se mexer, ele sentiu: opa, realmente está funcionando a coisa aqui. Pegou a sua... E outra coisa, hein? A obediência nossa não é só para ver o milagre. A obediência tem que ser, mesmo depois do milagre, a nossa contínua caminhada. Porque vai ter gente que vai vir com ideias erradas para deixar que a gente creia em Deus, que a gente continue nossa caminhada de fé. E às vezes gente até com religiosidade.
Porque diz assim, voltei ao João: e logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Eu quero pegar esse ponto, porque ele fala, aquele dia era sábado. Nós sabemos que os judeus no sábado, eles não faziam nada. E eles até questionaram muito que Jesus curou no sábado. Não, sábado não é dia de ser curado. Sábado não é dia de fazer cura. Agora eu quero pegar aquele ponto. A pessoa não crê, aí vem dizendo para você, não, mas porque não é tempo de Deus. Não é o dia de você receber a bênção. Meu irmão, o dia de receber a bênção é hoje. O dia de ser curado é hoje. É o dia que você está recebendo a palavra. É o dia que você está ouvindo a palavra. E a cura está na palavra. O dia daquele homem ser curado era aquele sábado. Não importava se era sábado ou o que era. Não tinha mais o que esperar, não. Ele já tinha esperado 38 anos. Mas agora ele estava diante de Jesus, que com a sua palavra curou aquele homem. Não foi com outra coisa que Jesus curou, foi com a palavra. A bênção que você quer, que você precisa, está na palavra de Deus, naquilo que a palavra diz. Não está em outro lugar, não está em outra coisa. Não adianta ficar esperando manifestação, ficar esperando algo especial acontecer, ou ficar esperando alguém para te ajudar. Qual é a tua necessidade? A Bíblia diz que eles clamaram a Deus e Deus livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os curou, livrou eles da destruição. Tem gente que a pouco o diabo está destruindo a saúde, está destruindo. Tem gente que o diabo está destruindo a comunhão da pessoa com Deus, e a pessoa nem acordou, nem se deu conta, e vai perder, se não cuidar. Que já deixou há muito tempo de buscar Jesus onde se deve, na palavra dele, porque na palavra dele está tudo que nós precisamos. Ali tem a cura, ali tem a solução de todos os problemas, mas ali tem algo maior, tem a salvação, a vida eterna. A vida eterna. Então aquele dia era sábado, versículo 10. Depois os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leite. Até Jesus disse, pega a palavra de Jesus, levanta-te, toma o teu leite e anda. Então ele levantou, foi curado, pegou ali o leito, quer dizer, a cama que ele estava deitado, uma espécie de maca, vamos dizer assim, pôs debaixo dos braços e está indo embora. Os judeus disseram: rapaz, hoje é sábado, não é dia de você carregar isso aí não. Não é dia de você levar a cama não, está carregando nada não. Zelo religioso, a tradição, zelo à tradição, às vezes fere a palavra de Deus. Versículo 11: e ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leite e anda. O que eu quero que você entenda aqui, nessa fala dos judeus com esse homem. Os judeus disseram: hoje não é dia de você levar esse leite, você não pode não carregar. Aquele homem disse assim: aquele que me curou, ele falou para me carregar. Sabe o que é que isso nos ensina? Que nós não temos que dar ouvidos a ninguém, ao que Jesus, mas sim o que Jesus disse. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele não ouve o estranho. O estranho é qualquer pessoa, mesmo que muito religioso, venha dizendo o que você deve fazer ou não fazer. Você tem que ficar no que Jesus disse. O que Jesus fez você entender na palavra dele, faça. Tem gente que deixou de servir a Deus porque alguém disse: não é por aí não. Não, porque não é certo.
Não é desse jeito não. Alguém veio com ensinamento que não foi o que Jesus ensinou na palavra. Meu irmão, mesmo que aquele ensinamento tenha uma aparência de piedade, de coisa muito de Deus, se não estiver na ordenança de Jesus, eu não tenho que cumprir, você não tem que cumprir. Ah, mas veio do povo de Deus, do homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus. Os homens que estavam falando aqui eram o povo de Deus, eram os judeus. E cheios de religião, cheios de tradições religiosas. Nós não temos que estar em tradições religiosas. Nós temos que estar na palavra de Jesus. O que Ele falou é o que devemos fazer. Porque é na palavra dele que está a cura, é na palavra dele que está a prosperidade, é na palavra dele que está a salvação eterna, é na palavra dele que está a saída para a sua vida. E porque muitos estão se afundando na vida, estou falando cristãos, está chegando à beira da destruição, estão na sombra da morte, porque estão deixando de buscar a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que está ouvindo tudo, irmãos. Tem gente que está ouvindo tudo. Tem gente que está ouvindo até pecador. Até pecador, porque vem com seus conceitos, com suas ideias, às vezes ideias sociais, com aquela aparência de bonzinho, de cuidado com os outros. E a pessoa deixa de dar ouvidos à palavra de Deus. Siga Jesus, siga a palavra. É na palavra que está a bênção que você precisa. O tempo de você ser abençoado é agora, é hoje. Sabe por que às vezes nós não somos abençoados? Aí falamos, que não é tempo de Deus, não foi da vontade. Porque endurecemos o coração com nossa credulidade. Arrumamos desculpa. Hebreus 3. Três, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Pois por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Jesus, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, Isaías 53, eu sempre repito isso. 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quer dizer, todo o castigo que estava destinado a nós, por causa do nosso pecado, Jesus sofreu, para que hoje nós tivéssemos paz. Mas se nós não dermos ouvidos à voz dele, se nós endurecermos o nosso coração,
nós não entramos nesse repouso que Ele preparou para nós, onde está todas as bênçãos dele. Porque se Ele sofreu um castigo para que hoje nós tivéssemos paz, então é para que nós tenhamos paz, é para que nós sejamos abençoados, é para que nós venhamos viver as maravilhas dele. Pertence, é nossa, foram liberadas na cruz. Mas por que não tomamos posse? Endurecemos o coração. Muitos já não querem mais nem dar ouvidos à palavra, fica esperando a ajuda daqui, a ajuda dali, não vem. Fica esperando o mover de água que não acontece, nunca. Aí nós vemos, agora com esse negócio de rede social, com esse mundo online, a gente vê que é cheio de mensagens, frases bonitas, bem criadas, não é verdade? Sabe, a rede social, é tanta gente com aquelas frasezinhas bonitas, cristãos vazios de Deus, até pastores, escrevendo mensagens da cabeça dele, sem base bíblica, bonitas, frases de autoestima, tem até umas frases, você que tem luz, a sua luz, e não sei o que lá. Irmão, homem nenhum tem luz de si próprio. Segundo o Evangelho de João, a luz que ilumina todo homem é Jesus. Se ele não tem Jesus no coração, ele não tem luz nenhuma. Ele é pura trevas. Mas nós vemos sempre, não sei o que lá, porque você tem luz, a sua luz. Essas frases de autoestima, essas frases para levantar a tua autoestima, só que elas não funcionam, elas não resolvem os teus problemas, elas não mudam nada na sua vida. Talvez transforme você num soberbo, arrogante, se você der ouvidos. A maioria delas é isso. Ou cria uma falsa, ou cria uma ilusão. A única palavra que vai resolver problemas, se nós dermos ouvidos, é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. É a palavra que vai curar o doente, que vai libertar o cativo. É a palavra que vai salvar o perdido. É a palavra que vai abrir as portas para aquele que está em dificuldades financeiras e resolver os problemas. E se você der ouvidos a essa palavra e parar de dar ouvidos à multidão, a um bando de gente que quer te ensinar coisas que não é a palavra de Deus, você parar de ouvir esse povo e der ouvidos a Jesus, ao que Ele diz, e crer na palavra dele, os seus problemas serão solucionados e sua vida será mudada. Que a palavra de Deus ela tem o poder de mudar a nossa vida, porque esse homem saiu com a vida dele mudada. Você entenda bem que esse homem estava há 38 anos, uma vida inteira, paralítico. E com uma palavra de Jesus, com uma frase, levanta-te, toma teu leite e anda, ele passou a andar, a vida dele foi mudada. Deus, Ele quer mudar a minha vida, a sua vida, mas nós precisamos estar atentos à palavra dele, ouvindo o que ele diz, não o que as pessoas dizem, nem o que o nosso coração diz. Você é aquela pessoa, não, eu ando segundo o que o meu coração sente. Toma cuidado, o coração é enganoso. O meu coração, ele é carnal, ele é enganoso, ele é mentiroso. Eu tenho que andar segundo a palavra de Jesus. Eu tenho que sujeitar o meu coração à palavra de Jesus. Não querer sujeitar a palavra ao meu coração, ao que eu acho. Porque é nela que está a cura, é nela que está o milagre, é nela que está a bênção. E quem estiver
em qualquer confissão religiosa, como estavam aqueles judeus, em qualquer zelo religioso, mas fora da palavra de Deus, não siga, porque de nada vai adiantar. Amém, Jesus? Aqui nós vimos homens religiosos. Não, você não pode carregar porque é sábado. Aquele homem disse: olha, quem me curou falou que eu carregasse, só a ele eu vou ouvir. Só a Jesus você deve ouvir, porque só ele te salvou, te curou, te libertou na cruz do Calvário, mais ninguém. Amém, Jesus? Tua salvação não está na mão de pregador, não está na mão de ninguém. Tua salvação está em Cristo Jesus. A solução dos teus problemas não está na mão de presidente, de político ou de quem quer que seja. Se você quer mudança de vida, entregue-se a Jesus, ouvindo a palavra dele. E toma cuidado com os religiosos da igreja, que não andam na palavra, que não dão ouvidos à palavra e depois querem guiar você fora da palavra. Não, mas faz não, faz desse jeito. Ouça só a palavra. Amém, Jesus? Fica com essa palavra. E que Deus abençoe a todos.